Agora sim, revisão final para a Polícia Civil do Paraná. Vocês pediram e a gente está aqui. Podia fazer um aulão de 40, 50, uma hora aqui de revisão, mas aí ficava muito fácil, né? Então a gente vai manter o nosso formato, 10 a 15 minutos, fazer uma revisão rápida naquilo que importa e que vai cair na sua prova da Polícia Civil do Paraná, PCPR, UFPR, tá? Então já se liga aí que agora o ritmo vai ser outro, a dinâmica vai ser outro, tá? A gente não vai ter que ficar aprendendo matéria aqui. Agora, velocidade, porque eu quero passar o máximo de informações possíveis para vocês, chegar bem na prova, tá? Ritmo de revisão. Aproveita e faz um comentário aí embaixo. Eu vou passar na Polícia Civil do Paraná, tá? Faça esse comentário, toma aí o seu café, eu já tomei o meu, porque agora é comprometimento, tá? Vai ser bastante informação, vai ser uma revisão um pouco mais pesada, tá? Fecha tudo que tem que fechar, concentração, que eu tenho certeza que se você estiver comigo no meu ritmo aqui, vai te acrescentar muito, tá? Eu estou comprometido. Seja comprometido aí também nos próximos minutos e vamos fazer uma revisão de tudo que vai cair de português, gramática pelo menos, na nossa prova, beleza? Vamos começar por conjunções, tá? Conjunções é a matéria que o UFPR mais cobra, tem mais questões sobre isso, então vamos lá. Conjunções, né? O termo que liga duas orações estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Nós temos dois tipos de conjunções, as coordenativas e as subordinativas. Então, uma parte gramatical bem rapidinho, tá? Coordenativas são conjunções que ligam duas frases que não têm nenhum tipo de relação entre elas, tá? Por exemplo, estudei muito para o concurso, assim obtive a aprovação, tá? Estudei muito para o concurso, oração 1, e obtive a aprovação, oração 2. As duas relações trazem duas informações diferentes, a gente consegue entendê-las separadamente, tá? E a conjunção assim liga as duas, dando uma ideia de conclusão. Uma outra frase. Todos os documentos estão organizados conforme solicitado pela chefia. Nota que nesse caso a oração 2, solicitado pela chefia, sozinha ela não faz sentido. Ela depende sintaticamente da oração 1 para que ela faça sentido, tá? E aí a gente precisa de uma conjunção subordinativa conforme ligando as duas orações, tá? Estabelecendo um sentido de conformidade. Ok, chega de gramática. O que você precisa saber para acertar a questão de conjunção que vai vir na sua prova? Você precisa saber qual é o sentido das duas orações, tá? No primeiro caso, a gente tem um sentido de conclusão e no segundo, conformidade, tá? Isso que a UFPR vai pedir para você e a gente já vai entender isso nessa nossa questão. Olha, ele pede aqui qual que é o sentido estabelecido nesse trecho. A relação lógica entre o fato de os planos de saúde não cobrirem determinados procedimentos e o indivíduo buscar nos tribunais o direito ao atendimento é uma relação de, tá? E aqui a gente tem uma relação de causa, olha só. O indivíduo busca nos tribunais o direito ao atendimento por causa que os planos de saúde não cobrem determinados procedimentos. Então, o fato de os planos de saúde não cobrirem determinados procedimentos causa isso, tá? Ela é a causa. Outra questão, tá? Aqui nesse tipo de questão, a UFPR pede para você completar com a conjunção que faça o trecho ter sentido. Então, você tem que olhar para o trecho, ver qual é o sentido estabelecido e aí, dentre as opções, você marca aquela conjunção que vá de acordo com aquele sentido. Olha, ela é utilizada em pomadas para alívio da dor. Por exemplo, e aí tem o hífen, ser analgésico, ela apresenta caráter energético, expectorante e vasodilatador, dentre outras. Então, o que está acontecendo aqui? Está falando sobre uma pomada, está dizendo que essa pomada é analgésica e apresenta outras características. A gente tem que apresentar uma conjunção de adição, tá? E aí, por isso que a gente vai na letra B, marcando além de, ou seja, além de ser analgésica, ela apresenta caráter energético, expectorante, vasodilatador, tá? Além de, traz uma ideia de adição, tá adicionando outras características para a pomada analgésica, tá? Eu, sinceramente, acredito que conjunção é um assunto fácil, tá? É uma parte de interpretação e vocês vão se dar bem. Vamos passar para o nosso próximo assunto que vai cair na sua prova, que é a regência verbal, tá? Aqui rapidamente eu quero falar uma coisa em específico, tá? O que você tem que saber sobre a regência verbal na sua prova? Basicamente, diferenciar verbos transitivos direto de indireto. Verbos transitivos diretos são aqueles em que a transição entre o verbo e o complemento se dá diretamente. Eu comprei um carro. Nota, quem compra algo ou alguma coisa. O verbo comprar tem um complemento que é algo ou alguma coisa. No nosso caso, comprei um carro, tá? É diferente de eu falar eu andei de bicicleta. Quem anda, anda de algo ou de alguma coisa. Agora tem o de, que é uma preposição, fazendo a transição entre o verbo andar e o seu complemento de modo indireto, por isso é uma preposição entre eles, tá?
Por isso que um é verbo transitivo direto e outro indireto. Simplesmente é isso que você tem que saber para acertar as questões sobre regência da sua prova. Dou uma lista para você agora de verbos transitivos diretos importantes que você precisa decorar porque é cara da UFPR e pode cair na sua prova. Primeiro, de cara, verbo corroborar. É o verbo que mais cai, que a UFPR mais cai, tá? E ele é um verbo transitivo direto. Quem corrobora, corrobora algo ou alguma coisa. Não se esqueça desse verbo, tá? Outros verbos importantes, impactar, focar, implicar, também são verbos transitivos diretos. Decorem pelo menos esses 4. Vamos fazer uma questão sobre esse assunto, da UFPR. A respeito da regência verbal na língua portuguesa, assinale a alternativa ali correta, né? O medo dá volta. Quem tem medo de algo, de alguma coisa, ok, dá a volta. Da inflação e do desemprego, tudo ok. Influenciava na vida. Quem influencia algo ou alguma coisa, e não em algo ou em alguma coisa. Influenciar é um verbo transitivo direto. E aí está o erro, tá? Você influencia a vida e não na vida, tá? Nota que na é a junção da preposição em mais o artigo a. B. As novas medidas do Hospital dos Trabalhadores impactaram o atendimento dos pacientes. Impactar, qual é a regência do verbo impactar? Quem impacta algo ou alguma coisa, verbo transitivo direto. Aqui ele está escrito como se fosse um verbo transitivo direto, tá ok? Impactaram o atendimento, tá? O ponto de vista dos alunos das escolas corrobora com, olha lá, ele está fazendo uma preposição com depois do verbo corroborar. Eu falei, mais uma vez o FPR cobrou isso. Quem corrobora, corrobora algo e não corrobora com algo, aí que está o erro. Exceder o limite de velocidade implica em, tá? O verbo implicar é um verbo transitivo direto, não tem que ter esse em. Implica multas, não implica em multas, tá? As medidas não agradaram a base eleitoral do presidente, não agradaram a base, tá? Ele está escrevendo como se o verbo agradar fosse verbo transitivo direto, e não é. Quem agrada, agrada a algo ou a alguma coisa. Nesse caso, teria que ter a crase ali indicando a presença da preposição, beleza? E a gente segue justamente com esse assunto agora, crase. Não teve aula sobre isso, mas vamos falar os principais pontos para que você acerte a questão que virá na sua prova sobre esse assunto, tá? O que é crase? Crase é o acento grave marcando a junção dos dois as, tá? Da onde que aparece esse a? Vamos aprender por meio de um exemplo. Ele se mostrou favorável à medida. O que está acontecendo nessa frase? A gente vai desconstruir ela. Na verdade é o seguinte, ele se mostrou favorável à medida. Quem se mostra favorável a algo ou a alguma coisa. Por isso esse nosso primeiro a, ele é uma preposição pedida pela regência nominal mostrou favorável. Como assim? Quem se mostra favorável a algo. Por isso que tem esse nosso primeiro a. Tá, e aquele nosso segundo a? Ele é um artigo, marcando a medida. Artigo definido. A medida, a menina, a cartomante, não sei, tá? É um a de artigo. Aí junta esse a da regência nominal mais o a do artigo, a gente tem um a com crase, tá? Então, que conclusões que nós tiramos aqui? Primeiro, crase apenas vai aparecer diante de palavras femininas. Exatamente pelo que eu falei, o a artigo aparece diante de palavras femininas. A gente fala a menina. Se for menino, a gente não vai falar a menino, vai falar o menino. Por isso que não tem crase diante de palavras masculinas, tá? Outra coisa, a crase vai aparecer depois de verbos transitivos indiretos. Porque os verbos transitivos indiretos que pedem preposição a. Verbos transitivos diretos não pedem preposição à regência feita diretamente. Outro exemplo aqui. Refiro-me àquela mesa da direita. De onde que aparece essa crase? Frase desconstruída. Refiro-me a. Quem se refere a algo ou a alguma coisa. Refiro-me a aquela mesa da direita. E aquela é um pronome demonstrativo, não é um artigo nesse caso. Por isso que a junção dos dois a forma a crase. A gente vai acertar e vai entender isso agora numa questão. Desmarcar o encontro com o Tatinho. Cancelar uma reunião de negócios ou sair mais cedo de um aniversário. Suspender compromissos leva. Aí eu te falei. O a vai aparecer a crase vai aparecer depois de verbos transitivos indiretos. Qual que é a regência do verbo levar? Quem leva, leva a algo ou a alguma coisa, nesse caso, tá? Nesse sentido que apresenta aqui, os compromissos levam a algo, tá? Então, regência indireta, transição indireta. Leva a sensação, entendeu? A da regência e o a artigo sensação, por isso que tem crase. Continuando. Terapeuta especializada em relacionamentos e autora do livro afirma que a explicação, tá? Nesse caso tem uma preposição. Quem afirma algo ou alguma coisa. Afirma que
a explicação. Por isso que não tem crase, porque não pede a preposição. A pesquisadora afirma que as pessoas, mesma coisa, quem afirma algo, alguma coisa, não tem preposição, sem crase. Além disso, a satisfação pode estar relacionada com o que você pensa da outra pessoa. Agora, ele te dá a opção também de colocar o A com H, tá? E qual que é o sentido desse trecho? Relações em que não existem sentimentos. Aqui, o que ele quer dizer é o seguinte, existem relações em que não existem sentimentos mútuos, tá? E o A com o sentido de existir, esse A justamente com H, tá? Ele dá a ideia de existir. Por isso que é há relações em que não existem sentimentos, tá? A particularidade aqui é que esse A sempre vai estar no singular, tá? O A com o sentido de sentir, de existir é impessoal, não tem sujeito e sempre vai concordar estar no singular, nunca no plural. Eu falei que a gente vai acelerar, que vai ser rápido, tá? Se você está com dificuldade, nós temos uma playlist completa sobre isso, tá? Por isso que aqui agora a ideia é revisar. Vamos para mais um assunto, pronome pessoal oblíquo. O que é isso, tá? O pronome pessoal é aquele pronome que substitui uma pessoa, tá? O nosso pronome pessoal oblíquo, ele vai substituir o objeto direto ou indireto. Por exemplo, comprei um carro, verbo comprar, e um carro é o nosso objeto direto. Nesse caso, a gente pode usar um pronome pessoal oblíquo para substituir o nosso objeto direto, o carro. Nós falamos comprei o. O é um pronome oblíquo que substitui o nosso objeto direto. Entendido? E aqui é o seguinte, nós temos o substituindo o objeto direto e o lhe substituindo o objeto indireto, tá? Basicamente é isso. Se eu falo, dei o carro ao locatário. A frase dei o carro, quem dá algo ou alguém, ou seja, o verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele precisa dos dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. E na nossa frase, o objeto direto vai ser substituído pelo o e o indireto por lhe. Então, dei o carro ao locatário. Se eu quiser substituir o carro, que é o nosso objeto direto, eu falo dei-o ao locatário. Dei o carro ao locatário. Se eu quiser substituir o objeto indireto, eu falo dei-lhe o carro. Nesse caso, dei ao locatário o carro. Então, é isso que você precisa saber. O objeto direto, lhe objeto indireto. Uma questão. E não se contenta em bridar os mares, rios e lagoas com seus próprios dejetos. Intoxica ou intoxica-lhes, tá? Você tem que ver a regência do verbo intoxicar. É direta ou indireta? Quem intoxica, intoxica algo ou alguma coisa. Por isso, nosso verbo intoxicar é um verbo transitivo direto que exige um objeto direto. Nós vimos que quem substitui o objeto direto é o e não o lhe. Por isso que nós completamos com intoxica-os, também com garrafas plásticas, tá? Lá embaixo, no nosso próximo item, completando. Em troca das pérolas que as salamandras lhe entregam ou o entregam. Aqui que é o ponto, tá? Essa aqui é o mais difícil que pode vir sobre esse assunto na sua prova. Por quê? Porque o verbo entregar, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele precisa do objeto direto e do objeto indireto. Aqui o que você tem que ver é se naquele espacinho que está sobrando ali é o objeto direto ou o nosso objeto indireto. Um dos dois tem que estar ali. Então, quem entrega, entrega algo a alguém, tá? Ele já disse que o que vai ser entregue ali são as pérolas, tá? As pérolas são entregues pelas salamandras e elas são entregues a alguém. Por isso, as pérolas são entregues a alguém. Então, o que está faltando ali é o objeto indireto. Por isso que é lhe entregam, tá? Continuando. Ele fornece, quem fornece, fornece algo a alguém. Fornece é um verbo transitivo direto ou indireto. No caso ali, nosso objeto direto já está na frase, fornece facas. Fornece facas a alguém, que precisa ser completado é a alguém, e quem completa o objeto indireto é o lhes. Por isso que é ele lhes fornece facas, tá? Bom, é isso aí, tá? Se vocês gostaram desse vídeo aí, comente, curta aí, que nós podemos fazer também a parte 2, mas para não ficar muito longo, tá? Ficamos por aqui. Valeu!